Olá, turma, vamos continuar estudando a origem da vida, né? Na última aula, nós vimos as duas hipóteses, que foi da evolução química e da panspermia cósmica, né? A gente viu até que Stanley Miller reproduziu essa teoria da hipótese da evolução química em laboratório e formou alguns aminoácidos e proteínas. Hoje nós vamos continuar vendo que continuam os cientistas discutindo que como se formou a vida. Foi a vida vem de outra vida pré-existente ou vem de seres sem vida. Então, são essas duas teorias aqui, essas duas hipóteses, ó, biogênese e abiogênese, que é a discussão histórica que a gente vai ver agora, certo? Então, a biogênese defende que a vida surge de vida pré-existente, que só a vida para ter vida tem que vir de outra vida. Quem são os defensores? Francisco Redi, Lázaro Spallanzani e Luiz Pasteur. Do outro lado, nós temos os defensores da abiogênese. A é não, bio, vida e gênese é criação. Então, a criação não veio de uma vida pré-existente, veio de coisas mortas, sem vida, de matéria bruta, né? Mas que nessa matéria bruta tem um princípio ativo que é capaz de gerar vida. Também conhecida como geração espontânea, as coisas nascem sozinhas. Quem são os defensores? Aristóteles, Van Helmont e John Neander. E aí vamos ver na primeira teoria, na primeira hipótese defendida por Aristóteles e Demócritos, eles acreditavam na abiogênese, que a vida vinha de seres não vivos, mas que tinha um princípio ativo que era ativado e gerava vida. É tanto que nessa teoria da abiogênese, Jean-Baptiste Van Helmont, ele chegou até elaborar uma receita para fazer ratos. Sabe como é que fazia ratos? Em 21 dias, eles disseram que é só pegar, jogar num canto escuro e úmido, uma camisa suja e suada, adicionar algumas sementes de trigo e queijo. Após 21 dias, se você fosse lá, tinha ratos. Então, ele achava que os ratos, eles surgiam assim, de panos sujos e suados e algumas sementinhas de trigo, que era que esses seres sem vida, como o suor, a camisa suja, ia gerar vida. Então, essa é a teoria da abiogênese. Aí, Francisco Redi, que não acreditava, achava essa hipótese falsa, disse: eu vou provar em laboratório que isso não é verdade. Que essa vida que apareceu lá nos panos sujos eram larvas de outros seres vivos, de outro ser vivo. No caso, por exemplo, as larvazinhas brancas que aparecem muito em pano sujo, seria larvas de mosca. São os ovos, a mosca ia pondo, né? Como elas passam por metamorfose, então aquelas larvas é a transformação da mosca, né? Para depois elas virarem mosca. Então, o que foi que ele fez? Ele foi para o laboratório e fez isso. Colocou dois recipientes, um aberto e um fechado. Ele colocou uma tela e colocou gases que permitiam que o oxigênio entrasse. Só o oxigênio, certo? As gases fininhas. E aí, veja o que aconteceu. Só apareceu mosca no frasco aberto. No que estava fechado, não apareceu as moscas. Então, ele disse assim, ó, tá vendo? A teoria da biogênese é que é a certa. Bio é vida, gênesis é criação. A vida vem de outra vida. E aí, a teoria da biogênese, que acreditava no princípio ativo, ela praticamente parecia que não estava sendo mais válida. E vamos ver agora o defensor. Lá apareceu John Neander e disse assim, resgatando essa teoria. Não, a biogênese é que está certa. A vida vem de outra vida e eu vou provar também que vem, certo? Van Leeuwenhoek já sabia que existia micro-organismo, mas ele disse assim, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um caldo orgânico, ferver, colocar uma rolha e vamos ver se aparece algum ser vivo, algum micro-organismo, né? E assim ele fez. Aí botou esse caldo, ferveu e deixou passar alguns dias.
Depois de alguns dias apareceu no caldo os micro-organismos. Então voltou de novo a discussão que a vida vinha de seres brutos, sem vida, morto. Porque ele achava que aqui quando ele ferveu, então já tinha matado tudo, não tinha mais vida e que depois a vida apareceu daquele caldo que não tinha nada, né? Não tinha vida e surgiu. A teoria voltou à discussão, a biogênese. Aí então depois apareceu Lázaro Spallanzani para também tornar desmanchar a teoria da abiogênese, mostrar que essa teoria da biogênese não estava certa. Ele disse, é porque Neander, naquela experiência, ele não ferveu muito tempo, ele não fechou direito, então os micro-organismos presentes no ar conseguiram entrar no frasco. Ou então ficou resto, porque ele não ferveu direito e aí se reproduziu. E assim ele disse, eu vou repetir a experiência e vamos ver o que vai acontecer. Ele repetiu, só que na repetição dele, ó, ele deixou mais tempo fervendo e ele não colocou rolha. Ele fez um aquecimento aqui, ó, no vidro, fechando, bem fechado, ficou hermeticamente fechado, né? Então, o caldo orgânico sem micro-organismo continuou depois de dias sem micro-organismo. Então, aqui ele veio dizer, tá vendo? Aí, mas Neander disse, sabe por que foi? Porque ele ferveu demais, ferveu vários e matou até o princípio ativo, que ele achava que as coisas tinham princípio ativo. Ferveu tanto que matou o princípio ativo. Aí apareceu Louis Pasteur para derrubar de vez essa teoria da biogênese. Ele fez o conhecido como um recipiente pescoço do cisne. Ele agora resolveu fazer um recipiente chamado pescoço do cisne. Que aí, ó, o nome de Louis Pasteur deu origem aos alimentos pasteurizados, né? Que vocês já ouviram falar, leite pasteurizado. Então, o que foi que ele fez? Ele disse, então agora nós vamos fazer de novo, repetir essa experiência, só que agora ele ia fazer diferente com esses, pegava 2 frascos, com pescoço de cisne, os dois com um pescoção assim, como vocês estão vendo aqui, ó. E os dois eram fervidos, porém um dos grupos teve a parte do pescoço quebrada, ele ia quebrar para deixar o ar entrar. No outro ele não ia fazer isso. E aí ia ver o que ia acontecer. Então vamos ver o que aconteceu. Então olha aí, o Pasteur fez no frasco, ferveu, colocou nos dois frascos, os dois com pescoço de cisne, só que um ele vai quebrar, né? Quebrou um e aí deixou o ar entrar. Após o aquecimento, ele quebrou do fraco, aqueceu e quebrou. No outro não, ele deixou lá, o ar entrava. Então, olha o que aconteceu. No que ele quebrou, apareceu um micro-organismo. No que ele deixou, os micro-organismos só ficaram aqui, ó. Não foi lá para o caldo. Então, assim, estava derrubada a teoria do experimento de Pasteur derrubou a biogênese. Ele mostrou que os seres que contaminavam, que se multiplicavam nesse caldo, ele vinha do ar e não de matéria sem vida. Então, a partir desse experimento de Pasteur, surgiu os itens que a gente leite pasteurizado, porque eles colocam o leite numa temperatura altíssima para matar todos os micro-organismos e fecham de forma que tire todo o ar para não surgir que algum micro-organismo se desenvolva, né? São os alimentos pasteurizados. E depois vocês podem fazer uma pesquisa para vocês saberem todo esse processo de pasteurização, para vocês entenderem. Então, de forma mais simples é isso. É ele pegar, esterilizar tanto o recipiente, né? Colocar em alta temperatura e fechar e lacrar de forma que não contenha ar, para poder não desenvolver micro-organismos. Então, agora por diante, revejam e assistam bem essas aulas para fazer as atividades. Bons estudos!